Focalizando. Ok, agora nós vamos bater um papo com pelo menos um pouquinho aqui, a metade da família do pastor Carlos Alberto Moisés, que nesse último final de semana, juntamente com todos os integrantes da banda Voz da Verdade, esteve aqui em Imperatriz e naturalmente a Focalizando Produções, através de toda a nossa equipe, aproveitou naturalmente para bater um papo e mostrar para você mais um pouquinho da história da maior banda gospel do Brasil, Voz da Verdade, que inclusive pela história foi a primeira banda gospel que lançou o seu primeiro trabalho em DVD. É uma das bandas que tem mais famílias envolvidas e, graças a Deus, é uma banda, acima de tudo, ungida por Deus. Estou aqui com o pastor. Pastor, apresente só um pouquinho. Aqui está do seu lado, para quem ainda não conhece, que eu acredito que todos já conhecem. Aqui é o pastor Carlos Alberto Moisés, Elizabeth Moisés, Alberto Cufone, não é? Você já entrevistou Samuel, Cristiane, meus filhos, né? O Brothers também, que faz parte do Brothers e do Voz da Verdade, né? Outra banda extraordinária. Estamos aí. Vamos falar um pouquinho aqui, vamos começar do começo. Parece uma redundância, mas tudo do início. Como é que surgiu aí o grupo Voz da Verdade? Acho que ele explodiu e surgiu, viu? Né? Saiu do... a coisa foi natural, assim. Eu fazia muita música, que eu curti muita música. Curti os anos 60, os anos 70, e essas informações eu agradeço a Deus de ter escutado as músicas seculares, que eu ouvi música italiana, música francesa, inglesa, americana, brasileira, né? E essas informações, porque eu sempre falo, às vezes os crentes ficam com medo, né? Não tem música do mundo, música de Deus, existe música. Se não tiver bobagens, né? Ela é divina, mesma coisa. Já senti a presença de Deus com músicas seculares mais do que as certas evangélicas. Então música é música, a música começou no céu, é a única coisa que nós vamos levar da terra. Então ela é extraordinária. Eu fiquei com referências, fui fazendo música e vai continuar. Essa não pode faltar não. Eu falo que Deus fez o mundo cantando, não falando, né? Tão poderosa que ela é. Ela pode corromper como abençoar. Se você usar ela para o mal, ela corrompe. Se usar para o bem, ela transforma, não é? Então os crentes estão descobrindo que não é do mundo. A música, nem os instrumentos, tudo é de Deus. Até quando nós começamos, porque nós fomos para a primeira igreja a botar a bateria no Brasil. Então nós recebemos malho, era endemoniado, era do diabo, depois pusemos tumbadora, aí era da macumba. Aí eu peguei o cara e falei, de que é feita a tumbadora em cima? Ele falou de couro. Eu falei, o couro vem da onde? Falou da vaca. A vaca vem da onde? Da terra. E a terra vem da onde? De Deus. Então tudo é dele. Então nós temos que pegar aquilo que é nosso, não do mundo, não é? E usar para Deus com força, né? E aí, fazendo, minha avó falou para gravar. Na época eu falei, não, gravar é para artista, não é para crente. Ela morreu 6 meses depois, nós estávamos gravando o primeiro LP, na época em 1978. Isso gravando, né? Porque o nosso ministério é bem mais velho, desde a conversão do meu pai, que viu Jesus cara a cara. Sim, tem essa história aí que emociona muito o público, essa questão do seu pai ter visto Deus cara a cara no cinema. Conta essa história pra gente aí. Primeiro, ele é filho de árabe, meu avô é do Líbano, né? Meu pai é árabe, só que nasceu aqui, no Brasil. Eles eram em 12 irmãos. Minha avó teve 20, perdeu 8, ficou a 12, 6 homens, 6 mulheres. E um desses homens era meu pai, tinha vida muito desregrada. Mulheres, jogo, dinheiro. Ele chegava a perder uma casa numa noite jogando pif-paf poker, né? Tinha vida assim, só que ele amava a minha mãe e tudo, mas atraía. Porque eles não abrem mão da família, né? Pode bagunçar tudo, mas não abre mão da família. Estava nessa vida, até que um dia ele foi assistir um filme chamado Covades. Para onde vais, Senhor? O título. Normal, São Paulo, foi assistir, era um filme bíblico, traduzido. Quando começou, aí Deus começou. Quando aparecia lá em inglês, o cara falava, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. As palavras saíam da tela e vinha nele. E ele assustou. Como que saiu da tela e vinha e pegava fogo, ficava no ar.
ficava perto dele, eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome. Foi fazendo aqueles sinais, Deus, em 3D, naquela época, em 1953, por aí, 54. Ele ficando zonzo, né? O que é isso? Perguntava para o lado, você está vendo isso? Não, eu estou vendo. Mas você não está vendo? Não, então o americano é fora de série para fazer filme, pensando que era americano, e Deus falando, para encurtar, foi bastante coisas. Pegava fogo, a palavra tornava em vida. Para encurtar, Jesus entrou dentro do filme, como um artista a mais, porque ele é artista. Mexe com arte, todo dia ele pinta o céu de uma forma diferente e a gente nem dá glória a Deus às vezes, né? E nem põe o nome embaixo de tão simples que ele é. E ele entrou dentro do filme e começou a trabalhar no filme também. Só o meu pai via. Tinha o Pedro, que era do filme, da praia. Mas tinha um homem a mais, que meu pai via da cintura para baixo. Para encurtar também, foi indo aquele negócio todo, até que a mão saiu da tela e foi na cara do meu pai assim. Moisés, vinde a mim, vos farei pescadores de almas. E encolheu. Aí saiu zonzo, saiu chorando, jogou um maço de cigarro fora. Ele fumava 3, 4 maços por dia. Chegou em casa, pediu perdão para minha mãe. Ficou ajoelhado, ficou 3 horas cego. Né? Eu lembro disso que eu era menino. Ele chorando na cama, pedindo perdão e cego. Ficou 3 horas cego. Não enxergava nada. E aí? Aí para encarar a família. Meu avô ofereceu 500 mil naquela época, que era uma nota violenta, não era outro dinheiro, né? Mas não é o dinheiro atual. Larga disso, filhinha. Eu falei, não posso. Jesus falou comigo, cara a cara. Né? Então começou a nossa história daí, ele enfrentou a família, saiu com uma mão na frente e outra atrás, virou mesa em cima deles, que a pressão era terrível, né? Sim. Embora eles eram cristãos, né? Não eram muçulmanos. Mas foi aquela guerra mesmo, assim, terrível, ele enfrentando. E aí ele pegava e ia para a Praça da Sé, Praça da República em São Paulo, punha um flanelógrafo e pregava, sem ter base bíblica. Pregava o que Jesus tinha feito por ele. Quando ele pregava, vinha multidões a aceitar Jesus. Porque ele foi chamado para conversão de almas, né? Meu pai pregava simples e convertia um monte de gente. A nossa história começa disso, por isso que eu falo que a nossa história não podia ter dado errado. Às vezes a palavra de Deus ela é tão simples e às vezes nós queremos passar isso à frente dessa palavra. Jesus falou, eu sou simples e humilde de coração, e ali estava o Deus encarnado, hein? Não era qualquer um. O Deus Emmanuel estava ali, Deus conosco. Ele falou, eu sou simples e humilde. A gente complica porque a gente quer fazer às vezes, principalmente liderança, que é o meu gosto, não é o gosto geral. Então é por isso que eu sempre falo com liderança. Eu sou líder também, sou pastor local. Antes de ser cantor, gente, antes de ser guitarrista, antes de ser compositor, eu sou pregador do Evangelho. Hoje que a turma descobriu, então eu sou chamado para pregar também, bastante. E a palavra é simples, desde que você não corrompa ela, você não adapte, não tenta adaptar para o seu jeito, que você tem que deixar ela fluir, a palavra de Deus. Pregando você não pode se meter a besta de se intrometer em certas áreas e não ser dono do povo, né? Então, aí, para ver, aí eu passei por experiência, que eu era para ser profissional de futebol, eu treinei no São Paulo, já estava com o contrato assinado, dentro do Morumbi, mas aí Deus me lembrou de uma coisa que foi o que eu tinha prometido aos 12 anos, se ele me curasse aqui, ó, da perna, tá a marca aqui até hoje, que tinha que amputar, eu ia seguir ele. E eu fiz essa promessa, e o Brandão, na época era técnico de São Paulo, me levou. Já estava, joguei com Gerson, Canhotinha de Ouro, campeão do mundo, Toninho Guerreiro, Pedro Rocha, Furlan, toda essa turma aí. E lá dentro, sentado na grama, eu lembrei. Até hoje o São Paulo não sabe porque eu fui embora, mas o céu sabe. Então teve essa fase da experiência própria, não é? E a gente foi crescendo também, fisicamente, espiritualmente, né? Também passando por uma experiência. E a outra pergunta que você fez foi em relação... Sobre da irmã Liliane, que ela se culpava na época desde a sua da sua infância. É tremenda, porque a culpa é uma das piores coisas que existe. A culpa mata. A
culpa mata. Por isso que Jesus veio tirar a culpa do pecado. Não é? O peso é grande. Se você está com peso, ou o que fizeram para você, ou o que você fez, Jesus tira a culpa do pecado. Acabou. Se você quiser levar, o problema é seu. Eu não vou levar aquilo que Jesus já levou. Quando minha esposa nasceu, a mãe dela, pelo parto ser difícil, ela teve embolia cerebral. Segundo caso no Brasil, os médicos do Hospital São Paulo se reuniram, deram 6 dias de vida. Ela ficou paralítica inteira, paralítica, da cabeça aos pés do lado esquerdo. Acabou. Porque ela não poderia ter filho. Na mocidade um raio caiu perto dela, e ela andou uns 6 meses de gatinho, babava, tal. Depois foi melhorando, linda, que só ela, né? Casou, mas não podia ter filho, ela estava no 3º. E o parto, como foi em casa e foi difícil, ela não aguentou, deu embolia cerebral. Acabou. Só que os pastores se reuniram na época, começaram a orar, para encurtar, né? O pastor chegou um dia, falou junto com meu pai sentia que sair fogo até da mão. Creuza, você crê que Jesus Nazareno está aqui? Então você vai levantar. Agora, paralítico, não é esse negócio de inventar que você foi curado, é você ver na hora. Então, em nome de Jesus, ela fez que sim, porque ela ouvia, né? Ela não falava mais. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. A mão que ela não podia apoiar, apoiou. O pé que não podia apoiar, apoiou. Levantou, viveu mais 33 anos. Eu falo que eu sinto saudade dela, porque no culto, qualquer música, a mãozinha dela ia para cima. E a mãozinha dela parece com a mão da Liliane, né? Da minha esposa. Mas o problema não foi esse. Aí foi espetacular. Mas a criança que ficou com a culpa. Então a Liliane cresceu ouvindo dos familiares. Quando a Liliane nasceu, tia Creuza ficou paralítica. Que eu sou casado com prima, né? Liliane é minha prima, direta. Quando a Liliane nasceu, a Creuza tem embolia cerebral. A criança foi assimilando. Então eu sou a ovelha negra aqui. Eu sou o que causei mal. Isso incrustou, porque eu falo sempre o seguinte, o Kleber. O crente aceita Jesus, está salvo, tudo bem, beleza. Mas ele tem que viver aqui. E ele tem corpo, alma e espírito. Você pode ser cheio do Espírito Santo e ter problema na sua alma. Ódio, mágoa, coisas do passado. Acabei de vir, antes de vir para a Imperatriz, numa igreja, onde eu libertei uns 15, 20 pessoas. Eles se abriam comigo na congregação. Fui estuprada. O outro, meu pai me espancava. Isso eu guardei, isso não sai da minha alma. E isso faz o crente, né? E a Liliane, o problema, a Liliane sempre foi cheia do Espírito Santo. Nós saímos por aí, ela dava o testemunho da mãe, mas na parte ruim ela corria. Por quê? Incomodava. Se a parte ruim ainda te incomoda, você não está livre. Agora, quando você lembra e não te incomoda mais, você está liberto. Você pode ter sido estuprado, espancado, vilipendiado, mas se não te faz mais mal, está livre. Mas tem muito crente, Kleber, que precisa ser liberto. Não de salvação, não tem nada a ver. A cruz passa por cima disso. Para viver uma vida aqui melhor. Mais cheio do Espírito Santo e de estampar a panela. Bom, ela cresceu. Então, assim, no estádio, você via lá o testemunho, mas você notava que na parte ruim, que era o nascimento, ela corria. Ela queria chegar logo. O pastor orou, ela levantou em nome de Jesus, glória a Deus. Turma, né? Bom, ninguém sabia, assim, que a criança tinha assimilado aquilo. Aquilo ficou no subconsciente, tormentando, né? Mesmo que a minha mãe foi curada, mas eu, por causa de mim, que ela ficou com embolia cerebral. Então, ficou a culpa, né? Bom, nós íamos em 1993, nós íamos primeira vez para Israel. E eu, como eu gosto assim, de lidar com o ser humano e tal, eu fiz um culto de cura interna na minha igreja. O crente na época não assimilava. Não, Jesus já entrou, acabou, já está tudo, não. Elias acabou de descer fogo do céu, no outro dia ele estava fugindo da mulher. Olha só, entrou numa caverna, não queria comer, não queria beber, entrou em depressão. Eu estou fazendo um outro livro, né? Que eu tenho um livro chamado Jesus versus Lúcifer, muito maravilhoso, é outra coisa. Mas quero fazer um Sangrando a Alma também, que é muito bom. É só de personagens bíblicos.
que passaram, Gideão, Jefité, Jabes, todos. Eu conto a história de Jabes com 2 versículos, descubro tudo ali nos 2 versículos. Aí, tal, fiz o culto de cura interna, foi a primeira pessoa aí na frente, minha esposa. A turma falou, mas a esposa do pastor Carlos, o que ela tem, né? Maravilhosa. Aí vai um monte de gente, se a esposa do pastor vai um monte de gente. Aí cheguei em casa, o que é, Liliane? Contou. Eu sinto culpada, né, de ter nascido, e minha mãe tem embolia cerebral, isso ainda ficou, tá, tudo bem. Por isso, você que está com culpa aí me ouvindo, tem alguém que tira a culpa do pecado, você vai se sentir leve e solto. Aí você vai viver uma vida mais cheia do Espírito Santo. Porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Deus nos comunica através do espírito, não da alma e nem do corpo. Mas é difícil passar, às vezes, porque a alma está comprometida. Esse que é o problema, para chegar para fora, para Deus sair para fora. Mas quando ela é limpa, é mais fácil Deus fluir. Entendeu? Então entenda muito bem isso. Às vezes você não tem culpa não, se foi ferido, a vida é assim, mas há uma possibilidade, e agora pode ser ela, né? Você que está nos ouvindo. Bom, vamos para Israel. Fizemos todo o tour, acabou o tour espiritual, visitamos Jerusalém, o sul, o norte, Galileia, e no outro dia a gente ia embora. No penúltimo dia, fomos fazer uma compra, porque aí está todo mundo livre para fazer compra, aí nós vamos comprar o casaco, tá. Aí fomos para o hotel. Ela foi para o banheiro, a minha janela dava para Jerusalém Velha. Tudo bem, eu fiquei de calção, deitei e tal, não gosto de dormir de barriga para cima, virei. No que eu virei, aí foi o negócio. Quando eu estava virado para... Aí entrou no quarto. Mas entrou assim, Kleber, que você não faz ideia o que é Deus. Todo mundo fala, Deus é tremendo. Você já sentiu a presença de Deus, não? Se ele aparece mais, com mais força, você cai morto, você cai duro. Que nem João, quando viu Jesus, viu como homem é uma coisa, ver ele como Deus, ele caiu como morto, né? Mas entrou um negócio no quarto que dominou tudo. Eu só sei explicar assim, sabe o que é visível e invisível ao mesmo tempo? É uma coisa invisível, mas visível. Não sei explicar. É intocável, mas tocável. Entrou, não fez barulho nada. Dominou, não fez barulho nenhum. Dominou lâmpada, dominou mesa, dominou chão, dominou sapato, dominou o ar, dominou luz, ele dominou tudo. Dominou o que tinha lá. Mas era uma força que parece que eu estava dentro de uma bola de uns 5.000 quilos. Falei, rapaz, o Espírito Santo está aqui. Mas tremi um pouco na base, né? Tremi um pouco na base. Fica com medo, natural. Mas não senti mal, né? Você fica com... Peraí. Até virei rápido para trás para ver se via alguma coisa. E o negócio lá. Ela veio, o negócio lá. Ela não estava sentindo, eu estava. Ela deitou e eu deitei. Como nós vimos para o Brasil, ia descansar. Aí eu falei, Liliane, o Espírito Santo está aqui, meu. Receba o Espírito Santo, ó. Assoprei nela, que estava naquela época do sopro, e eu tinha recebido. Naquela época eu assoprava nos estádios, caía multidão na arquibancada, a gente saía com a banda, era tremendo o negócio, era fantástico. Eu acho que veio mais para curar crente, esse dom veio mais para curar crentes, viu? Aí, bom, brincando até eu fiz brincando. Receba o Espírito Santo, ele está aqui, ó, pumba. Ela dormiu. Tudo bem, está cansada, vamos voltar para o Brasil no outro dia. Daqui a pouco, quando eu olho de novo, ela está dormindo, mas chorando. Ih, rapaz, ela deve estar sonhando. Não vou acordar, que vai que ela leva um susto aí, sei lá. Mas não era. Ela conta a experiência. Deus pegou o espírito dela, por aqui, foi saindo, levou ela até o dia do nascimento dela. Não sei a fórmula, Kleber, a forma, se é consciente, subconsciente, que forma, isso um pouco me interessa, eu vou para o fato. Ela foi até o dia do nascimento. Onde era o problema dela? Por isso, onde é o teu problema, foi aos 8 anos, Deus vai lá e cura naquele momento. Foi aos 10, aos 5, quando que foi? O dia que você nasceu? Por isso que hoje eu compreendo o versículo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai lá no teu ontem.
Sara o teu ontem, volta para hoje, para você viver um amanhã melhor. Porque tem versículo que demora 10 anos para a gente entender, só quando a gente passa mesmo algum problema. Quando ela está indo, ela resiste. Porque ela via ela criança e a mãe doente, ela criança e a mãe doente. Ela brigava para não chegar lá. Não vou chegar onde está me incomodando, sempre me incomodou a vida inteira. E ela indo e a criança, ela criança e a mãe doente. Aí Jesus entrou. Falou, Liliane, você nasceu para minha glória. Quando ela acordou, ela falou, bem, agora eu penso e não incomoda mais, acabou. Você vê? Que trabalho fantástico. Você quer um trabalho fantástico? Não queria nem falar porque eu ia escrever no meu livro. Porque eu nunca compreendi o trabalho que Jesus fez com Pedro. Pedro tinha negado ele há poucos dias atrás. Você nega alguém, você não olha nem no olho. Aí Jesus chega na praia, come com ele, né? Começa a comer e fala, Pedro, você me ama? Pô, é duro, hein? Fala a verdade. Você acabou de me traiu meus sentimentos, tudo. Você pergunta se eu amo. Eu te amo, Senhor. Passa, come mais um pouquinho. Você me ama, Pedro? Caramba, 2 vezes. Te amo. 3. Eu falei, não é possível. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Não adianta, não preciso nem falar. Mas precisava falar. Você precisa falar. A ciência explica que tudo que você fala, teu corpo absorve. Isso é científico. O que é que aconteceu? Eu sempre indaguei Deus, até eu fui estudar essa lição, eu falei, Deus, o Senhor judiou de Pedro, hein? O Senhor quis dar uma nele também. Falar, agora você vai ver. Você me negou 3 vezes lá, agora você vai falar que me ama na frente de todo mundo, passar vergonha. Não é? Ele falou para mim, claro, eu curei Pedro. A cada sim que ele falava que ele me amava, apagava um não que ele disse para mim. No segundo sim, apagou o segundo não. O terceiro sim, apagou o terceiro não, ficou limpo. Então olha que maravilha, que Jesus, o maior psicólogo que existe é Jesus, gente. O maior psicólogo que existe. Turma, né? Você se procurando, não tem problema crente precisar de psicólogo não, mas procurem um que tem base bíblica. Quem não tem uma base para entrar mais fundo não. Então, assim, diga o fraco, eu sou forte. Você está fraco? Diga fraco, eu sou fraco. Não, fala que você é forte, que o seu corpo recebe essa informação e você fica forte. Então você vê o trabalho que Deus tem, o cuidado que Deus tem com seus filhos. Passou Pedro, minha esposa passou por isso. Hoje ela muito mais, hoje é uma pregadora, uma pastora cheia do Espírito Santo, que é uma força ao meu lado. Olha só, você que ligou o seu televisor agora, nós estamos gravando com o pastor Carlos Alberto Moisés, do grupo Voz da Verdade, o líder da banda, o vocalista principal da banda. E é uma história que talvez você não sabia, não conhecia, e o nosso objetivo é mostrar a história do grupo Voz da Verdade, aquela que o senhor e a senhora não sabia, mas que passa a conhecer a intimidade, a vida pregressa do grupo até chegar nos tempos atuais, no maior sucesso da música gospel no Brasil. E claro, naturalmente, esse sucesso não veio por acaso. Nós vamos dividir essa entrevista em 2 blocos. Teve muito sofrimento, né, pastor? Nós vamos dividir essa entrevista em 2 blocos. Nós vamos para um rápido comercial. Daqui a pouquinho eu vou fazer mais 2, 3 perguntas só para finalizar esse bloco especial com o grupo Voz da Verdade, que no último final de semana esteve aqui em Imperatriz, lá no Parque de Exposições, onde você observa nessas imagens, recheado de muita adoração, muito louvor e, acima de tudo, do poder de Deus. Eu volto daqui a pouco com mais informações, inclusive com essa entrevista exclusiva com o pastor Carlos Alberto Moisés, do grupo Voz da Verdade. Saindo do chão! Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Vai, André! Focalizando.
Bom, de volta com essa entrevista exclusiva com o pastor Carlos Alberto Moisés, do Grupo Voz da Verdade, que no último final de semana esteve na cidade Imperatriz com esse mega show no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva. Muita gente, milhares de pessoas, inclusive muita gente adorando, você observa nessas imagens, chorando, pessoas aceitando a Jesus, outras sendo batizadas pelo poder do Espírito Santo. Realmente foi um grande show. E nós aproveitamos, claro, depois desse show, depois do Corre-Corre, entrevistar para mostrar para você mais um pouco da vida, do sucesso, da vida pregressa até os tempos atuais do Grupo Voz da Verdade. Bom, o pastor dizia, antes do primeiro bloco, que esse sucesso todo não veio por acaso. Deve ter passado por muitas tribulações, muitas angústias, mas também hoje está colhendo os frutos daquilo que o Senhor plantou. Em nenhuma área, seja ela espiritual, secular, hoje nós vivemos uma correria danada, todo mundo quer o sucesso rápido. Você vê isso na música, essas porcarias de música que nós temos no nosso país, né? O cara faz uma porcariazinha, lança para fazer um sucesso rápido e passar e esquecerem dele. Então tudo, para você alcançar o sucesso, tem um processo. Não adianta que Deus não vai te dar tudo de uma vez, né? Porque você não está nem gabaritado para aguentar aquilo lá. Nós não estávamos no começo gabaritado, que nós temos o gabarito hoje. O gabarito não é o mesmo, né? Então você vê a turma correndo, hoje o cara quer o sucesso rápido, quer gravar, quer já vender milhões. Então está dizendo, muitos evangélicos também, né? São assim. E eu falo, não, irmão, você tem que ter missão. Não tem missão, independe se vende, se não vende CD, você tem uma missão. Nós começamos com missão, agora pagamos um preço também. Uma hora nós éramos cabeludo profano, a gente usava mais comprido, outra hora a gente era endemoniado, outra hora a gente era seita, outra hora, né? Nós passamos todos os processos, mas estamos aqui e tiveram que nos engolir. Com relação a essa seita, a seita que falaram-se muito, inclusive aqui mesmo, em quase todas as igrejas de Imperatriz, algumas se falou que era proibido tocar o DVD, o CD do Grupo Voz da Verdade. Algumas emissoras de televisão, de rádio também. O senhor teve conhecimento disso? Já, todo o país acho que teve isso também. Porque no começo não sabia quem era, a gente era um pouco diferente, que nós viemos com dança, com coreografias, com, né, a parte visual, as moças bem arrumadas, né, isso chocava alguém. Quem é esse Voz da Verdade? As músicas são ótimas, tá? Aí quando descobriram, aí a coisa pegou, né? E depois nós cremos que Jesus é Deus, também isso, né? Isso deu o que falar e eu quero que provem que não é pela Bíblia, não é? E pá, numa hora a gente não cria no Espírito Santo, outra hora... Falei, poxa, mas eu fiz música do Espírito Santo, eu não creio no Espírito Santo. Sou batizado com o Espírito Santo, como que eu não creio no Espírito Santo? Não é? Então foi essa coisa, porque tudo que vem novo dá um choque. Nós, por exemplo, nós fomos responsáveis, a Assembleia de Deus deve muito a gente de ser mais aberta hoje. Deve muito que foco maior que o Voz da Verdade atingiu foi assembleiano. Né? Hoje eu sou chamado dentro da Assembleia para cantar, eu canto, pulo, prego, eu faço o que eu quero, eles veem que a gente é uma bênção. Então, mas demorou. Assim, teve um processo, mas nós continuamos, porque eu acreditava naquilo que a gente cantava. Assim, falo, não. Até eu vou contar um caso, o cara se converteu em Cuiabá pela nossa música. Ele podia até ter perdido a fé, né? Aí tá, o cara chegou nele e falou, se converteu, beleza, por quem? Ah, pelo Voz da Verdade. Voz da Verdade? Não, pelo amor de Deus, larga disso, isso é do diabo. Ele falou, o quê? É do diabo? Então eu vou ficar com o diabo. O diabo me libertou, me transformou, eu tenho paz. Quer dizer, é incoerente, né? O fato mostra tudo. Então, nós somos de Deus. O que é chamado, é ungido. O que é ungido é protegido. Nós somos um ministério sozinho, encarando todo mundo e não se fechando. Trinitariano é nosso amigo, eles nos chamam de unicista, mas para mim, nós não dividimos. São lavados no sangue de Jesus, eu também sou, vão morar no mesmo céu. Cada ministério é chamado de uma forma. A graça de Deus é multiforme, tem muitas formas. Quem quiser tem a universal, outro vai para Valdemiro, outro vai para Batista, outro vai para Presbiteriano.
Cada um se sente bem num lugar, não é? Cada um com um método às vezes diferente do outro, mas o essencial, Bíblia. Eu sempre falei, se quer falar mal da gente, então senta com a Bíblia, com a gente. Vocês vão ver que a gente é a Bíblia. E a gente não sai fora não. Porque falar mal sem sentar junto, os que falaram mal nunca sentaram, me chamaram. Vamos sentar aqui discutir alguns aspectos. E assim também o tipo de música que nós viemos. Se você tirasse a letra, parecia secular. Porque a gente tem erudito, tem rock, tem forró, é muito eclético essa coisa toda. Também, né, porque a turma estava acostumada antigamente com banda mesmo, né? E a gente veio com guitarra, baixo, bateria e rock e tal, as coisas diferentes, mas eles foram ouvindo a letra, foram prestando atenção, né? Tudo tem base bíblica e aquilo que eu não tenho na Bíblia, você olha para o ser humano, enxerga nele e faz uma música especial para ele. Como eu falei, que eu nunca tive solidão e fiz música de solidão. Porque você sente pelo... Aí vem aqueles crentes chatos. Quando Deus se cala, ele não chega atrasado. Falei, chega. Na minha vida, várias vezes ele chegou atrasado. No meu tempo, chegou. No tempo dele, não. Porque Deus não vive debaixo de tempo e espaço. Para Deus não tem tempo e espaço. Mas agora pergunta para Maria e Marta se ele não chegou atrasado no enterro de Lázaro lá. Nem no enterro ele foi. Chegou atrasado depois, quando Lázaro já estava até fedendo. Mas só que ele chegou e resolveu, porque o tempo dele é um, o nosso é outro. E o compositor é livre para expressar seus sentimentos. Por exemplo, se pega Davi uma hora fala assim, ele estava tão cheio, tem a hora que você, né, fica tão cheio, ele fala assim, como eu queria ter asas como pomba, eu voaria para o deserto. Não é que ele queria virar uma pomba, né? Que o compositor, ele tem liberdade, né, para fazer, fazer alguns aspectos, para você entender melhor a coisa. Então, também isso. A gente veio com... As letras são muito fortes, tem coração de cera. Tinha pastor que não sabia. O que é isso, coração de cera? Falei, você não leu o Salmo 22? Você lê, você vai entender. Alguém pode estar se perguntando aí, rapaz, mas o pastor Moisés, além de cantar muito, também ele é comunicativo, gosta muito de falar com repórteres, com jornalistas. Mas é porque, numa entrevista que eu observei bem, ele dizia, nesse pacto que ele fez com Deus, quando aceitou ele incluiu também no pacote, dizendo que quando aparecesse na mídia, na televisão, seja na TV ou no rádio, ou na revista, onde quer que seja, quando ele aparece, o nome de Deus também aparece e é glorificado. Foi isso mesmo, pastor? O negócio é o seguinte, como meu pai sempre falava, Voz da Verdade é um fenômeno. Ele até brincava, ele falava femônimo. Quando a Voz da Verdade entra, ele desaparece e Jesus aparece. Pode ver se não é assim. Pode ver em todo lugar que a gente vai. Tem a banda, entra, tem uma grita, tá, tudo bem. Começa a louvar. Ele desaparece e Jesus começa a aparecer. E eu sou assim. Quanto mais mídia eu tiver e caminhos para falar de Deus, eu quero, porque eu sei que eu vou falar daquele que me amou, que me comprou, que me lavou com seu sangue, aquele a quem eu amo. Pode alguém amar Jesus, mais do que eu, acho que não. Então, ele vai aparecer mesmo. Eu fui no Raul Gil, quem não viu pode entrar na internet e ver. Foi uma hora e meia no ar, mais de uma hora e meia, cantando, pregando, orando. Fiz o que quis lá, porque é um programa secular. Foi uma benção a hora que eu orei. Depois eu recebi um monte de gente que foi curada, escreveram para nós. Se me der espaço, Jesus vai aparecer. Pastor, nós já estamos chegando aos momentos finais dessa entrevista. A gente agradece ao pastor, toda a equipe do Voz da Verdade que esteve nesse final de semana em Imperatriz. Agora eu queria fazer a penúltima pergunta, que o público de Imperatriz, seus admiradores do grupo, gostariam de fazer. Rapidinho, quantos anos o pastor tem? Quantos anos eu tenho? De idade. Eu curti Beatles, Elvis Presley, música francesa, italiana, americana. Eu falo assim minha idade, mas minha idade é 65 anos. 65 anos. Você observa aí, nessa imagem aí? Não fala número, né? Fala, eu curti Beatles, curti Elvis Presley.
Nessa imagem aí, nesse seu DVD, um dos seus DVDs, o senhor deita no chão aí, ó, deita, pula, corre. O senhor parece estar bem em forma, né, pastor? Ainda tô, né? Dá pro gasto, né? Eu tenho que fazer o que a minha música diz. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Muito bem, pastor, tá aí com seus 50 e poucos anos. 50? Tá bom. Obrigado. Não, fisionomicamente. Pastor, a gente agradece. Agora é a última pergunta. Eu sempre gosto de entrevistar assim, agradecendo e dizendo. É natural e é diferente. A banda, ela tem feito suas inovações. É uma banda que começou na década de 70. Seu pai, aí vem o senhor. A pergunta que eu faço é a seguinte: como admirador, como jornalista, representando o público de Imperatriz e da nossa região, o senhor está chegando mais próximo de uma idade mais avançada. Cada dia que passa, nós vamos nos envelhecendo. Naturalmente, vai chegar o momento em que o senhor vai deixar a banda Voz da Verdade, assim como aconteceu com outras pessoas. Quem seria o seu sucessor? Não tem. Não tem. A banda Voz da Verdade, porque ela tem o ritmo da minha vida nela. Agora, se você falar em Brothers Music, essa vai substituir o Voz da Verdade. Porque o Voz da Verdade, ela tem o Brothers é um Voz da Verdade, mais recheado com guitarra solo, esse negócio mais rock e tal, esse negócio. Mas é um Voz da Verdade, mesma coisa, que as músicas são maravilhosas, as letras também, né? Porque ele está baseado muito em cima das minhas músicas. Por exemplo, se você pegar o Samuel, falando musicalmente, ele gosta de pop, gosta de romântico, rock. Ele não gosta de forró, por exemplo. Não gosta assim, modo de falar. Eu já arrisco cantar um rock, um romântico, um forró. Que eu sou assim, eu pego mais um povão, assim, uma mistureba. Então é por isso que eu falo que não tem. Porque a hora que a gente parar, e eu não penso nisso, só Deus vai me parar. Não penso mesmo, viu, Kleber? Assim, eu vou indo até onde a turma grita por aí, pelo amor de Deus, não pare. Voz da Verdade precisa continuar existindo. Como ministério, isso é indubitável, né? Mas, assim, estou falando musicalmente, porque os caras falam, pô, de onde vem essa fonte que não para? Eu falei, enquanto Deus não parar, eu não paro, né? Mas é difícil substituir, porque vai ter que ter um tipo assim igual eu, assim, com o tipo de música que eu faço, tipo de letra, tipo de visão dentro da banda Voz da Verdade. Agora eu tenho uma outra que é tranquilo. Brother Music é fora de série, Samuel, Cristiane, o Daniel, um dos maiores bateristas do Brasil, né? Samuel sabe fazer música, sabe cantar, sabe fazer letra. Está crescendo cada dia mais. Mas é engraçado, dentro do Voz da Verdade, não tem jeito. Porque ela é muito baseada em mim, assim. Não só porque eu canto mais. Porque tem a Liliane canta bem, a Beth, tem a Cristiane agora, o Samuel. Mas é tipo de música, é um tipo de uma missão que só, assim, baseada muito em cima de mim. Assim, ela tinha que ter, desde o começo, 90% do Voz da Verdade, as músicas são minhas. Então eu sou cantor, sou compositor e tal. E vem a outra turma. Então é difícil porque está muito baseada em mim. Se tirar assim, fica meio esquisito. Assim, não dá certo. Então ela vai continuar existindo, com base e tudo. Mas se for para substituir, é Brothers Music. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Vocês! Haverá um milagre dentro de mim,
vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui, é verdade. Então, antes disso, quero falar do Heróis. Outro CD aí, meu filho. Tá lindo. Nós estamos voltando para São Paulo, porque eu vou voltar para o estúdio ainda por cordas, metais, que nós estamos gravando. Tá espetacular. Já pusemos a voz, vocal. Tá lindo. Lindo. Não é porque eu quero falar, não. Eu sei, quando falar, tá mais ou menos, eu falo também. Letra, música, tá fantástico. Mais um, né? Porque cada um tem sua história. Eu não falo, tem um melhor que o outro. Que um curtiu, fui salvo pelo Além do Rio Azul, o outro pelo Quem é o Caminho, o primeiro. O povo que escolhe. Mas esse está lindo. Então, pode esperar aí o novo CD Heróis. E depois, para o ano, o Heróis sai em meio de novembro para frente. E para o ano, a gente lança o DVD também, a gente vai marcar o local e vamos fazer de graça para o povão, porque nós estamos arrecadando dinheiro para a nossa igreja, para fazer aquele show mesmo. Show quer dizer espetáculo, não vai o chato, o crente, me pegar nessa palavra. E o maior espetáculo é louvar Jesus. Fazer um show bonito, lindo, né, ao vivo como gravado, né, que a gente vai gravar. Então espere aí, Heróis, tá lindo. Agora outra coisa, eu não sei se aqui a Renascer pega. Se você pegar a Renascer, que é do apóstolo Estevão, todos os dias de segunda a sábado nós estamos lá das 11h30 até meia-noite. Se você não pega pela net ou qualquer coisa, você pode acessar na internet. i.gospel.org, entra no programa. Às 11h30, você pega o programa direto. i.gospel.org, entra direto. Todo dia muito legal, um dia pregação, outro dia perguntas e respostas, outro dia entrevista. No sábado são os brothers, né? Então fica aí meu alô para vocês. Para todos os Imperatrizes é o seguinte, vocês ouviram aqui que a vida de um servo de Deus para chegar ao sucesso não é fácil, tem um processo. Você que está com ministério, seja tocando, seja pregando, seja pastor, seja tendo presbítero, diácono, tendo qualquer coisa, responsabilidade em relação ao ministério, é o seguinte, vou deixar um versículo aqui para vocês. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Digo fraco, eu sou forte. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E eu oro assim: sou o teu milagre. Eu quero te servir. Sou a tua imagem, ó filho de Davi. Oh, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Quero ouvir você. Mas creia. Qual é o teu problema? Dentro da sua família? Dentro do seu lar? Dentro da sua igreja? Você tem um Deus que luta por você.
uma vez cantando aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Oh yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Quero falar para vocês, melhor que Jesus, só Jesus mesmo. Nunca abandone o evangelho, ou fraco ou forte, fica dentro da igreja, que uma hora Deus te arruma. Você foi preparado para ganhar a eternidade, gente, e morar com Jesus e conosco. Ó, já pensou? Na eternidade você tem que me aguentar todos os dias. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, muitos problemas, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Agora a parte que eu mais gosto: tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro aonde? No teu colo, Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra ela é pura, escudo para aqueles que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença,
que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. A voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é fundo para os que nele creem. Focalizando.